Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite para você. Tá começando mais um Bate-Papo das 6 pela Rede Sim TV. Essa é da Terra, canal 16.1. Que bom ter o seu carinho, a sua audiência, a sua participação. E hoje vamos falar de um tema muito importante também. Eu vou falar qual é o tema de hoje daqui a pouquinho. Antes eu te convido também para salvar aí nosso WhatsApp no 99622-4547, 99622-4547, tá legal? Antes, a produção vai colocar imagens aí, tem também o YouTube, nosso Instagram e, é claro, estamos em conexão também com a Rádio Viva FM 106.1. Imagens do anoitecer em Linhares desta sexta-feira, lembrando que há reprise desse programa amanhã pela manhã e também no domingo à tarde. A parte sul da cidade, a chegada da cidade, a gente vê que vai fluindo muito bem o trânsito nesse momento. A gente pede sempre calma, prudência, porque o trânsito nesse horário costuma ficar um pouquinho mais congestionado em alguns trechos do município de Linhares, da região central do município. Agora temos a parte também norte, na BR-101 e também as laterais, na Avenida Samuel Batista Cruz. A produção vai colocar daqui a pouquinho também a parte norte para a gente conferir se está tudo bem, né? Porque sexta-feira parece, eu fico brincando que parece que brotam carros em Linhares, tá aí. A câmera está um pouquinho embaçada, mas dá para visualizar bem. Tivemos uma chuva hoje na região central no início da tarde e agora o trânsito vai fluindo muito bem. A gente torce para que continue assim. Você que vai pegar a estrada, uma excelente viagem. Obrigado também pela carona pela Rádio Viva 106.1. Muito bem, o papo hoje é Sebrae, Semana do MEI, do Microempreendedor Individual. Essa palavra está muito em alta, as pessoas vão sempre compreendendo e vão passar a compreender mais através do papo de hoje, dessa próxima hora, do que é um microempreendedor individual, como foi essa semana, o que aconteceu, quais são os próximos passos. Se eu quiser me tornar um microempreendedor, o que eu devo fazer, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, tudo isso vamos detalhar com a ajuda muito bacana da Ana Rita Nico, empresária contábil. Ana, boa noite. Boa noite. Ana é quase nossa sócia aqui, né, Ana? Tá sempre quase, aqui. Né? Já tem direito até um cachê, né? Sim, com certeza. Depois eu vou falar com o Giovanni. E sempre tirando dúvidas importantíssimas para todos nós. E também, ele também é sócio, consultor do Sebrae, Wilson Marchiori. Wilson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Ana Rita, Boa Marcelo. noite. Também estamos aqui sempre presente aí, tirando a dúvida do nosso público aí. Bacana. É uma palavrinha que é muito usada, as pessoas, eu também quero, vou ter meu CNPJ. Tem uma série de fatores e a gente vai explicar um pouco mais. Explica um pouco o objetivo dessa semana, é uma semana nacional que aconteceu, está acontecendo. Fala um pouquinho do objetivo dessa semana do MEI. Bom, a Semana do MEI é uma semana a nível nacional que o Sebrae promoveu, né? Semana do Microempreendedor Individual, que começou dia 16 e termina hoje, assim. A semana termina, né? Mas isso, o nosso atendimento, o nosso plantão vai continuar, tá? Então, assim, aqui no Espírito Santo a gente fez também esse movimento acompanhando o nível nacional. Bacana, bacana demais. Quantas pessoas aí foram atendidas ou passaram por essa semana aproximadamente na nossa região, Wilson? Olha, a gente ainda está fechando os dados, né? A gente encerrou essa semana, nós encerramos hoje esse movimento. A gente teve uma estrutura montada
ali no bairro Interlagos, uma tenda de atendimento. E aí a gente está fechando os dados, né? Uma média de 50 pessoas por dia passaram lá na tenda, também lá no escritório, que nós temos uma agência de atendimento do Sebrae aqui em Linhares. Então, assim, entre a tenda e o escritório, em média de 50 pessoas aqui em Linhares. Os outros municípios também, nós tivemos em outros municípios, a gente está consolidando os dados. Pois é, e sempre tem aquela dúvida que mais é colocada pelas pessoas. Quais foram essas principais dúvidas apresentadas por aqueles que já são, né, microempreendedores ou aqueles que queiram se tornar um microempreendedor? As principais dúvidas, Marcelo, foram a questão de débitos, né? Muita gente procurando, muitos microempreendedores procurando para saber como é que estava a situação deles. Por quê? A partir do momento que você tem um débito, esse débito do microempreendedor não basta você só cancelar a inscrição ou baixar o seu registro do microempreendedor. Você também tem que fazer o acerto, então você não pode deixar nada pendente. Ah, sim. Então muita gente nos procurou lá, tanto na tenda como no Sebrae. Muita gente gostou até da iniciativa, porque assim, às vezes fica meio fora de mão, ir no centro e tudo mais. Então, a gente estava no lugar central, lá no bairro Interlagos, na praça. E aí as pessoas procuraram muito a questão de acertar, né? Verificar as pendências, o que estava em aberto. Muita gente que não tinha feito a declaração anual do microempreendedor individual, que é a declaração de faturamento. Sim. Não é a declaração de imposto de renda. É outra coisa. É outra coisa, a declaração de anual de faturamento do microempreendedor individual. Então, assim, muita gente tivemos muita demanda quanto isso. E, claro, algumas pessoas também que foram lá buscar informação sobre o que é o microempreendedor individual e se formalizaram. Muita gente se formalizou, já tinha sua atividade, já trabalhava com algum tipo de negócio em casa ou fazia algum tipo de serviço e foi lá se formalizar. Bacana. Ô, Ana, o MEI, ele precisa obrigatoriamente ter o profissional contador ao seu lado ou ele é um grande auxiliar ali, claro, porque tem gente que a gente sabe que tem um pouco mais de habilidade com relação à internet, a abrir, a depois emitir a guia para pagar todo mês. Explica um pouco essa parte também. Então, o microempreendedor individual, né, ao se formalizar, ele cria, né, algumas obrigações que por muitas das vezes não é compreendido por esse empreendedor, né, que quer se tornar, se legalizar, se formalizar. Então, assim, é importante, não é obrigatório esse microempreendedor ter um contador, né, um profissional da contabilidade ao seu lado, mas assim, Marcelo, é extremamente, né, importante porque o contador, ele tem as informações para auxiliar a esse empreendedor, esse microempreendedor ao se formalizar, ao iniciar o seu negócio, ter os seus controles, saber quais são os seus direitos, as suas obrigações e aquilo que você falou mesmo. Muitas vezes ele não tem habilidade com a internet, não sabe como vai emitir uma nota fiscal e aí não sabe como emitir suas guias. Acha que talvez, né, pensa, eu me formalizei, eu toco e tá bom. Mas não é assim, né? Tem os direitos, mas tem também as obrigações que por muitas das vezes não são conhecidas, né? Então tá certo. Importante demais essa colocação, porque aquela guia, né, todo dia 20, hoje ele paga 20, qual o valor? Então, fixo, né? Seria um valor fixo. São dois valores, né? Tem de 65,60 e o 66,60. Então, se ele for comércio, ele vai pagar um valor, 65, e se ele tiver serviço, 66. Se tiver as duas atividades, comércio e serviço, ele paga R$1 a mais. Então, se ele for só comércio, é um valor de 66 e 65. E se for serviço, acrescenta aí R$1. Então, são esses dois valores fixos, independente do que ele vai emitir de nota no mês. Ele tem ou um valor ou outro para pagar, né? Bacana. Agora, Wilson, tem um limite anual. Esse limite parece que foi aumentado do ano passado para cá. Se eu estiver errado, me corrija. Quanto que a pessoa pode faturar num ano, enquanto MEI? Então, hoje nós temos, ainda não foi, não houve alteração no limite de faturamento. O microempreendedor individual ele pode faturar até 81 mil por ano. 81. Então, vamos supor... Se você dividir isso por 12... dá de 6.750 por mês. Então, se você se formalizou em janeiro, até dezembro você vai poder faturar 81 mil de faturamento bruto, até, né? E aí, só contribuindo, você contribui por mês com 5% do salário mínimo,
que você contribui para o INSS, Sim. Isso aí. que hoje é o R$ 1.200, né? Hoje que vai dar R$60, salário mínimo, não é isso? Não, é 1.212, né? 1.212. Dá 65, 65. E aí, aí você, se você for comércio, você paga R$1 de ICMS, Isso. e se você for serviço, mais R$5 de ISS. Hum. Então você tem esses valores. Bacana. Então, 81 mil. Tem gente que não fica somando, não soma, acaba ultrapassando esse valor no ano. Aí é problema, né, Wilson? Exatamente. No caso de você ultrapassar, né, por isso que a gente orienta. Você tem que manter um controle. O microempreendedor individual, ele não precisa de contador. Né? Ele não tiver funcionário, ele não precisa de contador, mas ele precisa de fazer uma contabilidade, né? Um controle do que ele fatura, do que ele tem, dos produtos que ele vende, do serviço que ele presta. Então a gente orienta que tudo que ele fatura, tudo que ele faz durante o mês, ele tem um controle, seja num caderno, numa folha, ele tem um controle, para que ele não tenha surpresa na hora de fazer a declaração anual, né? Porque se ele chegar lá e tiver esse problema declarou a mais do valor ou ultrapassou, ele vai ter um detalhe a mais, né? Que a Ana Rita vai contribuir para a gente aqui agora, na questão do imposto, não é isso, Ana Rita? É isso aí. O que acontece? Como o Wilson já falou, o microempreendedor individual ele pode faturar até 81 mil ano, e aí vem a questão da proporcionalidade. Se ele não abriu, se ele abriu o MEI depois de janeiro, tem toda essa questão da proporcionalidade. Porque isso também é importante ressaltar, porque o microempreendedor abre se formaliza em maio, ele acha que de maio a dezembro ele pode faturar 81 mil. E não é. Que é o exercício, e nem de maio a maio. Não pode que encerra o exercício. O exerccio encerra em dezembro, então ele tem a questão da proporcionalidade. Então, assim, na proporção, a média mensal desse MEI de faturamento é 6.750. Ah, mas eu só posso faturar 6.750 cada mês? Não. Ele pode faturar 20 mil no mês e 1 mil no outro ou nada no outro. O importante é que de janeiro a dezembro ele não ultrapasse 81 mil, ou do mês que ele está se formalizando até dezembro, ele não ultrapasse o total lá da proporcionalidade de 81 mil dividido por 12 vezes o mês que ele a partir daí se constituiu, entendeu? Tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Isso é importante colocar também. Muito Agora, importante. O MEI, por exemplo, aconteceu um acidente, ele precisa ser afastado da atividade dele, ele consegue, através do INSS, ter uma remuneração? Ele tem direito ao auxílio doença, né? O MEI, ele ao se formalizar, ele tem direito, além de outros benefícios, também ao auxílio doença. Ele tem direito sim. Isso também dá direito. E ajuda muito na aposentadoria também. Também, aposentadoria por idade, né? Ou por invalidez. Bacana, são dicas importantíssimas. Hoje em Linhares, abre-se muito MEI, está estabilizado. O pós-pandemia aí, você percebeu números diferentes, Wilson, ou não? Vem na mesma batida? Nós temos uma demanda crescente. Formalização toda semana a gente tem lá no Sebrae, a gente realiza uma palestra de orientação para as pessoas que querem se formalizar. Essa palestra, ela trabalha toda a informação de direitos e deveres do microempreendedor individual. E aí, toda semana, 30 pessoas, assim, toda semana, muita gente participando da orientação. E é legal que as pessoas possam ir, que vão aprender muita coisa, que não é pura e simplesmente eu vou chegar na frente do computador e vou abrir uma MEI assim do nada e vai dar tudo certo. O Sebrae está aí para auxiliar, né, Wilson? Exatamente, é o nosso trabalho, né? Então, assim, a gente tem essa orientação, a gente não... a pessoa que vai se formalizar, chega lá, eu quero me formalizar. Se ele não passou pela orientação, a gente não encaminha para formalização, tá? Mesmo porque essa preocupação, né? Como é que você vai se formalizar sem ter informação? Quais são os direitos e deveres? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar alguma coisa? Não tenho que pagar nada? Né? Então tem essas questões também. E hoje em dia, por exemplo, as pessoas às vezes querem se formalizar ou não querem participar de uma palestra de orientação, vai lá e se formalizam. Porque o microempreendedor individual é uma legislação do governo federal. Você não tem custo para se formalizar. Não se paga nada. Você paga a partir do momento que você se formalizou, você tem a sua contribuição mensal para fazer. E o que acontece? Hoje com a internet, né? Então tem muitos sites que fazem esse serviço de formalização, que te cobram por isso.
cobram por isso. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas chegam lá, poxa, eu paguei R$200, R$250 para me formalizar e não estou formalizado. Nossa. Aí a gente vai verificar, ó, realmente você acessou, mas você passou seus dados, mas esse site não é o oficial, não é o portal do empreendedor, Sim. né, do governo federal. E Então, ela assim, acabou pagando por uma coisa que ela não recebeu. por isso que a gente orienta, não, mesmo que você queira fazer em casa, participa da orientação, participa Sim. da palestra, venha no Sebrae, entendeu? Hoje nós temos até um posto de atendimento para atender o microempreendedor individual dentro da Prefeitura Municipal de Linhares. Lembrando que tudo isso é gratuito. Tudo gratuito, entendeu? Isso então, é- assim, é por isso que a gente sempre orienta assim, vai ser 1 hora e meia de palestra, de orientação. Assim, a pessoa tem que tirar um tempinho para realmente conhecer as informações, ter as informações, se capacitar. Bacana. E além disso, o Sebrae também orienta as pessoas com relação a eu tenho jeito para esse tipo de segmento, para esse tipo de coisa, ou eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Essa orientação do Sebrae é fundamental também para a pessoa definir qual ramo ela deve seguir e quais segmentos ela vai poder abranger ali no seu MEI, né, Wilson? Tá correto. A gente tem toda, como eu falei, a gente toda essa orientação, a gente tem consultorias que podem ser contratadas pelos microempreendedores individuais, a gente tem as oficinas, palestras de oficinas gratuitas que o Sebrae promove, tá? Para os microempreendedores individuais, para os empresários em geral, ou para aquelas pessoas que querem participar, buscar conhecimento. E aí, nessas oficinas, nessas capacitações, a gente sim tem essa orientação de como você se formalizar, ou de como é que funciona aquele tipo de como é que está o setor. Então, assim, a gente vai trabalhando toda essa parte com o empreendedor. Muito, muito bom. Realmente é bacana, são dicas importantes para você que já é MEI, para você que pretende se tornar MEI. É importante, né, Ana? Porque muitas vezes a pessoa quer fornecer o seu produto ou o seu serviço para um órgão público ou para qualquer empresa. Hoje todo mundo pede nota. Então não adianta, acabou aquela era do recibinho ali, vou fazer um recibo aqui no computador e tá tudo certo. Não é assim. Então eu só vou conseguir atingir aquele cliente se eu tiver uma nota fiscal e essa nota tem que ser minha. É mais ou menos por aí? É importante também falar que o MEI, o microempreendedor, ele não está obrigado à emissão de nota quando ele vender ou quando ele prestar um serviço a uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica, sim. Então, é isso que você falou. Quando você formaliza o MEI, você fica mais competitivo no Sim. mercado, você tem oportunidades, né, para você se inserir no mercado, expandir o seu negócio. Então, te dá mais credibilidade. Então, é muito importante mesmo isso que você falou. Agora, é importante também, até falar, é uma novidade, né, recente, que o Estado do Espírito Santo possibilitou o microempreendedor individual a ter inscrição estadual. Ah, tá. Isso é uma novidade, né? Então, o microempreendedor individual, ele pode possuir inscrição estadual, e uma vez que ele tem a inscrição estadual, ele vai ser obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica, né? Avulsa, mas eletrônica. Então, bacana. é facultado isso aí, é facultativo, não é obrigatório ter inscrição estadual. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, a gente volta já já, vamos falar mais sobre MEI, educação financeira, orientações para você e, é claro, você acompanha tudo aqui na Rede Sim TV, no Bate-Papo das 6. Voltamos já. De volta com o nosso Bate-Papo das 6, falando sobre a Semana do MEI, Sebrae, a Semana do MEI. Tem aqui o Wilson Marchiori, consultor do Sebrae, Ana Rita Nico, empresária contábil. Tirando as nossas dúvidas, você também participa pelo 996224547. Ana, o MEI precisa declarar imposto de renda, inclusive o prazo está terminando, hein? Olha o leão aí, hein, Ana? Ai, ai. Bem, não. Uma coisa não está vinculada à outra, né? Isso, inclusive, é uma grande confusão, né? Alguns MEIs acham que, por ter o MEI, tem que fazer declaração de imposto de renda de pessoa física. Necessariamente não. Tem a declaração do MEI, que é referente, que a gente falou no bloco anterior, né? Que é uma coisa. Isso aí, que é o que o Wilson falou, que tem que declarar o faturamento do MEI, né? O faturamento anual do ano anterior. Mas, em relação ao imposto de renda de pessoa física,
O MEI ele só é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda dele se a renda dele lá do MEI, do CNPJ dele, ele trouxe para a pessoa física dele a título de rendimento. Esse, assim, é um assunto bastante polêmico, inclusive, né? O MEI, ele tem a renda dele lá do CNPJ. Sim. Parte dessa renda é considerada rendimento isento. 32% para prestador de serviço e 8% para comércio ou indústria. Bem, do que sobrou, se ele gastou tudo com o próprio MEI, né, gastou com despesa do próprio MEI, você entende que não sobrou nada para ele? Zerou. Então, ele não tem renda na pessoa física dele. Há outros entendimentos de que o MEI ele tem como renda um salário mínimo. Sim. Assim, né, como regra, né? Como regra. Uma espécie de retirada. Isso aí, como retirada. Mas se você for multiplicar esse um salário mínimo, 1.212, por 12, ele não atinge a obrigatoriedade, o valor lá mínimo para declarar, que é 28.559. Então, é uma série de situações que precisam ser vistas. Daí a importância do profissional da contabilidade acompanhar. Né? Pois é, e a gente entra naquele outro caso específico, colocando aqui. A pessoa tem vínculo com uma empresa, carteira assinada, e também tem MEI por causa de outros afazeres, ele comercializa algo ali ou presta serviço de X. Aí, como carteira assinada tem ali 3 salários mínimos ou 2 salários mínimos, mais a rentabilidade do MEI. Aí, se atingir, tem que declarar. Junta tudo? Depende, né? A do vínculo, se atingir os 28 já mil... tem que fazer. Já tem que fazer. Bem, somado a esse vínculo, se ele trouxe, né, do MEI dele alguma renda para a pessoa física dele, como eu acabei de falar, tem que incluir essa renda do MEI, né, que trouxe para ele, para a pessoa física dele, ele tem que incluir na declaração dele, sim, de imposto de renda de pessoa física. Por isso, gente, a fundamental profissional contabilista, o contador, para a sua empresa como MEI, enfim, para a sua vida muitas vezes, porque a declaração do imposto de renda mesmo, a grande maioria recorre ao profissional contador. Exatamente. Tem aqueles que sabem fazer, né? Mas é importante o profissional que vai te orientar para você juntar recibos ao longo do ano, para você conseguir aí passar bem pelo governo e também pelo leão, né? Pelo leão, e ter uma restituição que é importante também, se conseguir, né, Ana? Se for o caso, Bacana. Olha, seguindo aqui, Wilson, agora a gente fala muito também em linhas de financiamentos. Teve um espectador que perguntou se eu consigo financiar de uma forma mais fácil, tendo meu CNPJ sendo MEI, um bem ou um produto. Eu consigo, é válido também, eu vou lá com meu CPF mais meu CNPJ e eu consigo uma linha de financiamento? Bom, Marcelo, realmente existem várias linhas de financiamento, inclusive para os microempreendedores individuais. Os bancos federais estão com linhas de crédito, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Então, sim, esses bancos estão Banesp, então, sim, tem linha de crédito. Aqui no estado nós temos o Nosso Crédito, né, que é uma parceria com o Banesp, com o governo do estado. Então, assim, existe linha de crédito. O cliente, o microempreendedor tem que ir lá no banco, verificar o seu cadastro, tem que conversar com o banco, né? E aí, né, nessa semana, por exemplo, nós tivemos vários parceiros, por exemplo, a Semana do Empreendedor, ela teve parceria com os bancos, com o CRC do Espírito Santo, né? Com a OAB. Então, todos os profissionais estavam com a gente lá, tirando dúvidas, orientando, apresentando as linhas de crédito. Inclusive lá na tenda nós tivemos Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, né? O Cicobi, o Sicredi. Então todos esses bancos, eles têm linha de crédito. Depende muito da sua necessidade, o banco vai avaliar. A gente sabe muito bem que não é só ir lá buscar o recurso, né? O banco vai avaliar a capacidade de pagamento, como é que é seu faturamento, se também o seu cadastro está ok. Então tudo passa por uma análise do banco. As linhas de crédito existem. Né? E a simulação também, vai fazer assim, não dá para você pegar X, mas dá para você pegar Y. Exatamente. Muita gente fala assim, é difícil. Não tem jeito. Por mais que você tenha, os bancos têm o seu cadastro lá, né? Sim. Então, assim, a dificuldade é o banco que vai emprestar, né? Sim. O risco é do banco. Então, ele não vai, né, querer fazer um crédito para perder. Entendeu? Para perder. Então, sim, mas de qualquer forma, eu falo com o pessoal, procura os bancos. Se você tiver já uma conta em algum banco, vai lá, conversa com o gerente, o seu gerente, assim. Então, existe sim linha de crédito, né?
E as taxas são mais atrativas hoje? Porque no Brasil os juros estão meio que nas alturas. Existe, né? Existe o MEI diversas já tem. taxas. O MEI, ele já me... o MEI, ele, por regra, as taxas dele são reduzidas, né? Ele é uma das vantagens do MEI, são essas linhas de crédito com taxa reduzida, né? Pelo menos, para isso ele foi criado, né? Exatamente. Então, sim, além disso, né, eu acho que tanto acesso ao crédito como os benefícios, né? Quer dizer, tanta gente que estava aí na informalidade, não contribuía para o INSS, né? Então, sim, e agora está aí contribuindo, tem o seu registro, tem o seu CNPJ, né? Pode estar comprando de outras empresas, pode estar emitindo nota fiscal, prestando o seu serviço, né? Agregando valor e tendo essa renda, né? Isso é fundamental. Outra questão que a gente chega, e quando fala de financiamento, Ana, a gente fala também de educação financeira. Tem gente também que quer ir muito fundo ali no pote, quer pegar 100, 200, 1000 e muitas vezes não vai ser liberado também. Mas a pessoa também tem que fazer algumas perguntas, né? Eu tenho capacidade depois de arcar com isso que eu estou pegando agora de empréstimo? Essa parcela vai caber no meu bolso? É por aí, Ana? Com certeza, Marcelo. Você tocou num ponto, assim, fundamental. É a educação financeira, né? Porque às vezes há uma grande confusão, né? Assim, por exemplo, você falou da declaração de imposto de renda. Tem muito MEI que acha que aquela renda do CNPJ é renda dele pessoal, e ou está obrigado a declarar ou usa de qualquer maneira essa renda. E aí vira essa confusão, né, de pessoa física e jurídica, que são duas coisas distintas. O MEI é um CNPJ, é uma empresa, né? E a pessoa física é CPF. Então, assim, essa educação financeira não é somente para saber essa sua capacidade de pagamento, mas é também para você ter os seus controles, né? Conhecer o seu negócio. Quando você abre um MEI para comercializar uma mercadoria, um produto, o MEI, vamos falar, né, a gente está falando do MEI, será que ele faz, ele avalia o custo, ele faz lá a apuração do custo da mercadoria dele, forma o preço de venda para saber se é lucrativo aquele produto, se não é? Então, é conhecer, né, o que você está fazendo, porque você é uma empresa como outra qualquer. Então, daqui a pouco você acha que você está faturando lá e por ter um volume de venda expressivo, você acha que você está tendo lucro. Eu sempre digo, né? Volume de venda não é sinônimo de lucro. Então, é importante, muito importante essa educação financeira, esses controles, né? De tudo que você está fazendo no seu negócio ali. É interessante, né, Wilson? Porque às vezes a pessoa vai vender capinha de celular, um exemplo. Aí eu vou comprar 200 capinhas, mas é de um modelo que já não está muito em alta, e aí o meu estoque vai ficar ali. Vai ficar ali e depois eu tenho que comprar mais capinhas do celular que foi lançado agora. O Sebrae orienta um pouco essa questão do estoque físico que precisa girar, né? Um pouco que a Ana falou. E não adianta falar, não, vendi 100, mas talvez você teve um custo de 90, só vai sobrar 10. Perfeito. Esse é o nosso trabalho, né? Orientação, capacitação. Então, assim, nós temos vários produtos, vários serviços, várias ações, e é onde a gente busca realmente capacitar o empreendedor, o microempreendedor, o micro e pequena empresa, pequenas empresas, capacitar nesse sentido, da melhorar a gestão. Seja no estoque, seja como a Ana Rita falou, na questão financeira, né, de apurar o seu custo para ver se realmente eu estou tendo retorno daquele investimento, ou só vou tendo lucro naquele produto, que às vezes é o que a Ana Rita falou assim, eu vendo muito e não estou vendo dinheiro. Como assim? Claro. E aí uma outra coisa na questão financeira, né, Ana Rita, que a gente vê muito aí, você misturou pessoa física com jurídica. O microempreendedor individual acontece muito, porque a pessoa fala assim, eu tenho um MEI. Tá, mas o seu CPF está ligado ao seu CNPJ. Sim. Se você é um MEI, você só tem aquela atividade, entende que a sua renda vem dali. Sim. Então, quer dizer, e assim, se você colocar hoje o microempreendedor, ele tem uma renda de um salário mínimo. Ele paga ele recolhe uma contribuição do salário mínimo. Se ele fatura mais ou menos, quer dizer, ele tem um custo de compra dessa mercadoria, de comercializar essa mercadoria, de entrega. Então, assim, é muito importante. A gente tem, como eu falei, volta a falar, o Sebrae está justamente para
ajudar, para orientar e para capacitar essa questão na gestão, principalmente na gestão. Me desculpa que eu vontade. lembrei de um caso, Wilson, lá na Semana do MEI, que nós atendemos, foi muito interessante. Chegou dois rapazes, sócios, né? E aí ele quer se formalizar porque o negócio dele está expandindo. E aí eu perguntei qual o valor desse produto, porque eu achei bem interessante o produto que ele estava desenvolvendo e vendendo. Qual o valor de cada produto desse? 35 mil. Eu falei, você vende quantos por mês? Em média de uns 5, 6, até mais. Eu falei, E aí já vai o faturamento do... você já não pode ser mês, você está entendendo? Se ele tiver que tirar nota... Então... Que meu vai Deus, ter, se eu ele lembrei quer. aqui desse caso. E sem levar em consideração que o MEI não pode ter sócio. Nós falamos isso, tá. né, inclusive. Né? O MEI não pode ter sócio. Né? O MEI pode ter funcionário. Pode ter no único. máximo um funcionário. Aí que vem a questão da importância, se você tiver um funcionário, você ter um profissional de contabilidade. Porque você, como microempreendedor individual, você não vai ficar preocupado em emitir guia, de fazer folha de pagamento. Não é ficar preocupado, é até saber fazer. Com certeza. Né? E assim, você contratar um funcionário, você tem a legislação. Tem as regras. A própria contabilidade, né, se você for olhar, né, tem, Ana Rita, se você não ficar ligado, você também... Nossa vida, desde aviso de férias, tanta coisinha. Então a gente orienta, assim, você pode ter no máximo um funcionário. Se você tiver um funcionário, é necessário, é interessante que você tenha um profissional de contabilidade. Para acompanhar. Na nossa palestra, quando a gente faz a palestra de orientação, a gente coloca essa informação lá. Quanto custa um funcionário para o MEI? Para o microempreendedor individual. Se você vai contratar um funcionário, essa informação está lá na nossa palestra. Vai custar isso para você. Então, sim, se você fatura 6.750 por mês, um custo do funcionário hoje vai dar, né, 2 mil e poucos reais, mais ou menos. Com todos os encargos. Porque o funcionário do MEI, ele é igual um funcionário de empresa comum. Então é CLT, é FGTS, INSS, férias, os benefícios sociais. Os né? mesmos benefícios. Então, assim, isso você vai botar na ponta do lápis, às vezes não compensa você ter um funcionário. Porque aí você vai verificar o quê? 6.750 por mês, ou 81 mil por ano. Se você for diluir isso durante um mês, que vai com um funcionário 1.200, vamos botar 1.200 e pouco, já é o salário. Mais os encargos. Interessante. Importante para você que está acompanhando entender todo esse processo, por isso que é importante sempre aprender. A gente precisa aprender e aprender mais, e a parte financeira é fundamental também. Hoje a emissão da nota é muito tranquila, para quem minimamente conhece um pouco de informática. Hoje é no site da prefeitura, né, Ana? Agora, por exemplo, eu emito uma nota num valor errado, disparei a nota já. Eu consigo cancelar em qual prazo? Sim. Primeiro ponto, né? Nota de prefeitura para quem é microempreendedor, prestador de serviços, né? Se ele for um comerciante, né? Aí ele vai, hoje ainda, como não é obrigada a inscrição estadual, ele vai ter que comprar uma nota na papelaria, se ele for um comerciante, e fazer a nota avulsa, né? Quando se trata de mercadoria. Em relação à prefeitura aí, quem é um MEI prestador de serviço, ele vai emitir a nota diretamente no site e ele pode cancelar até o dia 10 do mês subsequente, né? Que é quando vence o imposto, lá que quando vira essa data, a prefeitura você não consegue mais cancelar no site. Então tá legal. Para prestador de serviço, você acessa e faz lá a nota, mais claro, com toda a orientação, que é fundamental. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente volta com a parte final do nosso bate-papo das 6, falando sobre a Semana do Empreendedor, sobre ser MEI, microempreendedor individual, aqui na Rede Sim TV, essa é da terra. Voltamos já. De volta com a parte final do nosso bate-papo das 6, falando sobre a Semana do Microempreendedor Individual, o Sebrae sempre atuante, e claro, com o profissional da contabilidade também, a Ana Rita Nico, e o coordenador do Sebrae, o Wilson Marchiori, tá legal? Ô Wilson, tem a questão que a gente tocou no primeiro bloco também, as pessoas não vão recolhendo o imposto e depois querem dar baixa, não vão conseguir dar baixa.
Agora, tem formas de parcelar, tudo é conversado, tem que perguntar, né, Wilson? Sim, hoje em dia, muito microempreendedor individual acaba fazendo e não contribuindo mensalmente com o seu INSS, que é a sua obrigação, né? E aí as pessoas acham que, eu parei de trabalhar, eu parei de vender. Eu tenho um MEI e parei de vender. Não vou recolher aqueles 60 e pouco. Simplesmente para de pagar. E não pode fazer isso. Porque, na verdade, se você parou de contribuir, aquilo todo mês vai gerar. Sim. Vai gerar um débito. E aí chega no momento que você vai ver, você está com aquele valor todo, né, para acertar. Outra questão, você também não faz as suas declarações. Todo ano você precisa fazer a declaração, todo ano em janeiro do ano seguinte, fazer a declaração do ano anterior. Declaração de faturamento, é o mesmo processo. Então, assim, você deixa de fazer a declaração, você não consegue gerar os boletos para pagar, as contribuições, né, as guias de contribuições, e aí você fica em débito. Aí, o que acontece? Vários microempreendedores individuais estão recebendo cartas da Receita Federal, correspondentes da Receita Federal, informando que estão agora na dívida ativa. Inscritos na dívida ativa. Então, assim, estão sendo inscritos na dívida ativa por causa do débito do MEI, do microempreendedor individual. Então, assim, muita gente, por questões de, às vezes não conhece ou achou que não precisava, se você não for realmente trabalhar com aquele CNPJ, se você não, parei de vender ou fechei a loja, não estou vendendo mais nada, não estou utilizando, ou você dá baixa, cancela a sua formalização, e você cancelou, tá tudo em dia, ok, a qualquer momento você pode abrir novamente. Só que assim, se você não fizer esse processo, o débito vai continuando, o boleto as guias todo mês vão sendo ali, vão estar disponíveis e você não pagou. Bacana. E aí, Marcelo, só complementando, né? Esse valor é fixo, né? Todo mês. E aí, como você perguntou, o microempreendedor pode fazer o parcelamento sim, né? Tem o valor mínimo, a quantidade de parcelas. E só para ressaltar, nós estamos num período aí de um parcelamento especial que chama HELP, que vence agora em 31 de maio, né? Tá bem em cima, né? Uhum. Com algumas anistias, né? Que é bem interessante, né, Wilson, para o MEI. Se ele puder, né, se ele se enquadrar ali nas condições para ter aproveitar essa oportunidade para ter redução de multa e juros. Porque tem MEI aí com 2, 3, 4 anos de valores sem pagar. E como o Wilson falou, a Receita Federal está notificando, já está indo para a dívida ativa, isso depois pode ir para execução, enfim, né? Travar conta, travar valor que o cara tem lá no banco, travar algum bem, penhorar, enfim, isso dá uma dor de cabeça tremenda. Então, aproveita para se regularizar, parcelar, que é possível. Sua pergunta, né, foi nesse sentido, pode parcelar? Claro que pode. Né? Isso tudo é feito de forma online, né? O Sebrae faz esse processo, né, Wilson, de parcelamento, se quiser. Exatamente. E é interessante porque talvez a pessoa pense assim, mas aí só vai cancelar meu CNPJ, mas tem um CPF atrelado a esse CNPJ, que eu vou... Aí é o meu nome que vai para a inadimplência, né, Wilson? O que acontece é que tem muitos microempreendedores individuais que não pagaram mais, que não contribuíram, por uma série de fatores, né? Tem a questão da pandemia, tem a questão de, parei de vender o produto. Achando que não tinha. Parei, tá ali, o MEI tá ali. O CNPJ tá ativo. Então, tem muito microempreendedores individuais que a própria Receita Federal, ela baixou o CNPJ. Se você for utilizar hoje, o CNPJ está inativo. Aí você vai verificar e vamos verificar por quê. Às vezes está falta de entrega das declarações de faturamento e os débitos. Então, para você pode reativar, mas você tem que fazer todo aquele acerto. Ou existe um parcelamento, tem esse HELP, que o governo federal trouxe agora, tem uma isenção de juros e multas, assim. Existe uma análise, não é simplesmente você for lá vai até 90%, mas não é simplesmente até 90%. Existe uma análise e o parcelamento normal do microempreendedor individual também é feito no portal do Simples, no Simples Nacional, e aí você consegue, há uma parcela mínima aí que eles utilizam de até R$50, de no mínimo R$50, e aí até 60 vezes. Até 60 vezes. E agora, com relação para abertura, realmente, se você der um Google, quero ser um empreendedor, aí aparece
tanta coisa correlacionada, como você falou, e aí vem, cobramos X, e talvez nem executa o serviço. Aí tem um caminho, tem a conta gov.br, hoje os trâmites estão um pouco diferentes, né, Wilson? Na verdade, o que acontece? Existem vários sites que prestam serviço, eles estão prestando serviço. Mas eles chegam a abrir, mas Sim, cobram uma taxa. chegam a abrir e cobram uma taxa. Aí você só vai ver isso no final, porque às vezes o microempreendedor fala assim, eu quero abrir, eu não quero participar de... Eu vou lá e vou abrir. E vai lá no site, no Google, né? E a gente sabe muito bem como é que é hoje. E formaliza. Passa as informações e gera um boleto. Aí o cara, mas eu paguei um boleto de 250. Nossa. Eu falei, você não precisava pagar, né? Mas tudo bem. E aí hoje tá bem mais seguro, assim, vamos botar assim. Que antigamente eu pegava sua data de nascimento, seu CPF, sua identidade, ia lá, abria. Aí ia no portal e abria. Hoje não. Hoje você precisa de ter uma conta no gov.br, um aplicativo no gov.br. Você precisa baixar esse aplicativo no seu celular. Você baixando esse aplicativo, você tem 3 níveis de segurança que o aplicativo pede. É bronze, prata e ouro. Para você se formalizar hoje como MEI, você precisa de ter um nível prata, no mínimo prata. Então tem toda a informação de documentação sua, se tiver carteira de motorista, a questão facial. Então assim, tudo isso para que eles saibam quem é que está realmente abrindo esse CNPJ. A máxima segurança, né? Porque senão tava muito... Inclusive essa semana lá no atendimento, a gente também, não só essa semana, mas as pessoas chegam e a gente orienta. Eles mesmos baixam na nossa frente, eles mesmos fazem reconhecimento facial, porque não tem como. A primeira pergunta quando chega lá, você tem o gov.br? Recebeu a informação? Sim. Você tem o gov.br? Não tem? Você tem que baixar e por aí. Bacana. São dicas fundamentais para você que quer se formalizar, quer se tornar um microempreendedor individual. E mais uma vez eu quero ressaltar a importância do profissional contabilista também, né, Ana? Tem gente que acha, não, mas cobra muito caro, não, que é isso e aquilo, não. Chega numa conversa, num diálogo inicial e depois você vai para o próximo passo. Esse contador vai te ajudar muito para que na frente você não tenha problemas. E não é só isso, né? Além disso, o profissional da contabilidade, ele dá um auxílio para que esse microempreendedor ele se torne um empresário depois, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Ele pode ajudar muito nisso, porque eu penso que esse é o objetivo de quem abre um MEI, né? De quem formaliza um MEI, é que para depois ele se torne uma empresa pequena, média, grande. Possa crescer, né? Possa crescer. E aí é aí que o profissional de contabilidade pode auxiliá-lo no planejamento financeiro, estratégico, enfim, né? Então, é muito importante a figura do profissional da contabilidade. Bacana. Essa até contribuindo, Ana Rita, o microempreendedor individual, os contadores, né, através dos conselhos, do CRC, eles têm essa tarefa da primeira declaração, fazer. Então, assim, tem muito contador que tem essa meta. Eu vou atender tantos microempreendedores individuais por ano. Então, assim, tem muito contador, né, Ana Rita, que tem esse atendimento aos microempreendedores. E é o que a Ana Rita falou. Hoje o cara é microempreendedor. Amanhã ele pode ser uma microempresa. Quem ele vai procurar como contador? Esse que auxiliou ele e tudo mais. Uma outra coisa, né, Marcelo? A questão da segurança hoje de abrir de se formalizar como MEI, como microempreendedor individual, é assim, o pessoal ficar atento, tipo assim, às vezes você quer fazer um CNPJ para ter algum benefício, ou tipo fazer um plano de saúde, ou fazer alguma coisa. É importante sempre o seguinte, se você abriu, se você tem esse microempreendedor individual, você tem os direitos e deveres. Sim. Então assim, você não vai abrir só para, sei lá, conseguir um empréstimo, ou só para ter um plano de saúde, ou só para ter o determinado, não. Você pode até abrir, né? Você vai ter um MEI. Você tem que lembrar que você abriu, você tem um plano de saúde, mas você tem toda umas obrigações para você fazer como microempreendedor. Não é só abrir e deixar lá. E aí, né, só reforçando, quais são as obrigações? O valor fixo mensal, independente de faturar, de ter receita ou não, ele tem o valor fixo lá de 65 ou de 66. E as declarações anuais, são regras básicas aí. Né? E esse valor só altera, né, Ana Rita? Quando altera o salário mínimo, porque é 5% do salário mínimo do INSS. Então, se alterou o salário mínimo de um ano para o outro, altera a contribuição.
Por isso que você tem que buscar realmente essas contribuições no site, no portal do empreendedor, né, que você consegue tirar todas as contribuições. Muito bom. O Sebrae está onde? No centro da cidade. Quem quiser orientação, tem o WhatsApp, tem o 0800 também, né, Wilson? Eu vou colocar aqui, o WhatsApp é o 98878-1382. E o 0800? 570-0800. 0800, 570-0800, atendimento presencial? Presencial, a gente está ali na rua Rufino de Carvalho, 819, no centro da cidade, tá? De 9 às 17, de segunda a sexta. Tá? E nós temos o 0800 e o nosso WhatsApp também de atendimento. Bacana demais. Wilson, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, muito esclarecedora. As dúvidas foram tiradas, espero que sim, para quem está em casa também. Muito obrigado e desde já um ótimo final de semana. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade novamente. Ana Rita aí, poder contar com a Ana Rita nessas parcerias nossas aí. Né, Ana Rita, sempre junto aí. E aí, estamos à disposição. Precisar da gente já sabe, né? Bom demais. Ana, muito obrigado mais uma vez e desde já ótimo final de semana. Obrigada, Marcelo. Igualmente, assim, agradecer ao Wilson também. Esse projeto, o CRC, né, o Conselho Regional de Contabilidade, é parceiro do Sebrae nessa Semana do MEI. Até o ano passado, esses eventos só aconteciam em Vitória, não é isso, Wilson? E agora trouxe para o interior, né? Exatamente. Também. E o CRC é parceira, a nossa associação, a ASCOL, também foi parceira, foi muito gratificante para a gente estar ali junto com vocês. A gente quer sempre contribuir, né? E é isso aí, tamo junto, tá? Muito Bacana. obrigada. Bom demais. Pois é, gente, o bate-papo das 6 de hoje vai ficando por aqui, o último da semana. Amanhã cedinho tem reprise e no domingo a reprise dos programas que tivemos de terça até sexta. Um forte abraço, ótimo final de semana. Rede Sim TV, essa é da terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.